Tá valendo aqui? Muito bem, queridas senhoras, é um prazer, né? Estar aqui mais uma vez, sentado diante desse público. Foi em novembro que eu vim a última vez? Foi, né? Nem parece. Foi logo ali. Então, estamos nesse semestre, né? Seguindo um pouco as curas que nosso Senhor Jesus Cristo vai fazendo. Mês passado, o Padre Rodrigo deu início, se eu não me engano. Vocês viram a cura de quem que foi? Filho do oficial, né? Também estava no Evangelho de São João. Eu não sei se o Padre Rodrigo introduziu um pouco o Evangelho de São João antes de ler. Realmente eu gostaria de dar uma pequena introdução, porque São João é todo particular quando ele relata no seu Evangelho, né? Dos 4 evangelhos que nós temos, os 3 primeiros são chamados de os evangelhos sinóticos, né? E a gente, num olhar, vemos que tem muita coisa semelhante nos 3. Eles contam uma narrativa muito parecida. São João, como que ele falou, sabe o que? Vou fazer do meu jeito, né? Ele não segue nem cronologicamente, nem em relação aos fatos. Ele conta muitos fatos que ele quis trazer, primeiro porque ele foi muito confidencial de Nosso Senhor, né? Esse último domingo nós tivemos, por exemplo, a passagem da transfiguração. E Jesus, em alguns eventos como esse, que é muito importante, sempre escolheu 3, os 3 de sempre, né? Pedro, Tiago e João. Então, João é alguém que conviveu mais com Jesus, no sentido de estar mais tempo com Jesus, mas, sobretudo, em relação a todos eles e também aos 3, estar mais próximo ao coração de Cristo. Aí sabemos literalmente. Na última ceia, ele é aquele que esteve mais próximo, e mais próximo realmente, tocando o coração de Cristo ali, com a sua cabeça, e foi o único ousado em perguntar quem é que vai te trair, né? E só a ele foi revelado. Lembra-se a passagem? A quem eu entregar o pão. Só João sabia. Então ele é um personagem na história da salvação, na história bíblica, que para nós deve dizer muito, né? Pelo menos eu me sinto muito convidado a ser um João da vida, né? Alguém muito próximo ao coração de Cristo. Isso também se reflete nos seus contos, nos seus evangelhos. Esse texto, este milagre, este sinal, só ele conta, né? Em João, nós vemos 7 sinais. Ele nunca chama de milagre. Ele fala os sinais, né? Esse foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Lembra? As bodas de Caná? Em vez de ele falar que foi o milagre das bodas, ele fala sinal. João, o narrador, né? Esse foi o primeiro sinal que Jesus fez. No mês passado, diante daquele milagre, aquela cura do filho daquele centurião, também ele falava, esse foi o segundo sinal que Jesus realizou, e realizou também no mesmo lugar que realizou o primeiro milagre, em Caná. Era um oficial de Cafarnaum, mas foi em Caná, no mesmo lugar. Então, é sempre sinais. E o sinal, já de por si, em relação ao milagre, ele quer dizer algo mais. O milagre, claro, é um favor que Deus concede a alguma pessoa ou algum público, mas o sinal quer indicar algo mais. Por isso, sinais. Ele chama de sinais porque ele está indicando, como um sinal indica uma realidade que está mais para lá do que o milagre mesmo quer realizar. Então, esse contexto de João já nos tem que abrir mais a essa passagem que a gente vai ler agora, tá bom? São João, o discípulo amado, o discípulo dos sinais. Então, ele tem 7 sinais, tá? Nós somos no terceiro sinal que ele coleta de Jesus. O primeiro, as bodas de Caná, que também só ele narra. O segundo viram mês passado, a cura do filho do oficial. Agora, a cura do paralítico da piscina, que se dá em Jerusalém, já não é na Galileia, não é em Caná, nem em Cafarnaum. O quarto sinal é o sinal que sim, estão nos outros evangelhos, que se dá na Galileia, é a multiplicação dos pães.
Mas João, diante desse milagre, ele faz uma leitura muito mais profunda. Ele enxerga nesse milagre o sinal eucarístico, coisa que os outros não tinham percebido, que era um pré-aviso do que aconteceria. Sim? Júlia? Desculpa, os três primeiros, sim. Tá? Agora já o dos pães já estão relatados no sinótico. Tá? Mas o importante é como João lê os sinais, lê os milagres. Né? E Jesus mesmo, no capítulo 6, quando ele vai narrar, né, eu sei que ainda é só, estamos falando em macro para chegar depois no tema de hoje, né? Nesse quarto sinal das multiplicações, é ele mesmo quem vai falar do pão da vida. Diante do milagre, ele vai falar que aquilo era só um sinal, né, que Deus deu, assim como o maná, ele vai comparar com o maná que Moisés conseguiu de Deus no deserto, como o verdadeiro pão é o seu corpo. E ele vai começar a falar da Eucaristia. O quinto milagre é justo depois disso, é quando ele caminha sobre as águas. Mateus também narra esse episódio, e Jesus que caminha justo depois de multiplicar os pães, anoitece, ele pede para os apóstolos entrarem na barca e ele caminha em direção a eles sobre as águas. Daí o sexto milagre, sinal, é o cego de nascença, que João narra de uma forma muito particular. É todo um capítulo para isso. Tá? E por último, que também só João narra, a ressurreição de Lázaro. Todo mundo conhece essa passagem. Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Episódio muito bonito. Vemos Jesus emocionado. Então não é só que ele quer fazer um milagre porque ele quer mostrar algo mais para lá do milagre. Não, cada milagre, cada cura, Jesus realmente está tocado por aquela realidade. De morte, Lázaro, de doença do paralítico, né? De falta de alimento, multiplicação dos pães, né? De falta de fé dos apóstolos, quando ele tem que caminhar nas águas e dizer, sou eu, não tenham medo, sou eu. Então Jesus realmente está tocado por cada evento que está vivendo, mas também está indicando, repito, algo que transcende aquele momento, aquelas pessoas. Vamos ver como isso acontece na vida agora, no evento que vamos ler. Tá? Então, eu vou ler para vocês, agora sim, a cura do nosso amigo aqui na piscina. Capítulo 5 de São João, portanto. Passado algum tempo, os judeus celebravam uma festa. E Jesus subiu a Jerusalém. Havia em Jerusalém, próximo à porta dos rebanhos, uma piscina chamada em hebraico Betesda, com 5 pórticos. Jazia neles uma multidão de enfermos, cegos, coxos e mutilados, aguardando as águas que se movessem. Tem um parênteses aqui que explica. Periodicamente, um anjo descia a piscina e agitava a água. E o primeiro que descesse logo que a água fosse agitada, ficava curado de qualquer doença que sofresse. Fecha o parênteses. Depois eu explico isso. Havia aí um homem que estava enfermo há 38 anos. Jesus o viu deitado e, sabendo que estava assim há muito tempo, lhe disse: Queres curar-te? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque na piscina quando a água se agita. Quando chego, outro já entrou. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e caminha. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o leito e pôs-se a andar. Mas esse dia era sábado. Até aqui o texto que me propuseram ler. Tá? Ele segue, e eu vou seguir um pouquinho. Por isso, os judeus disseram ao que foi curado: Hoje é sábado, não podes transportar o leito. Respondeu-lhe:
Aquele que me curou disse-me para pegar o leito e caminhar. Perguntaram-lhe: Quem te disse para pegar o leito e caminhar? O homem curado não sabia quem era, pois Jesus se havia retirado do lugar tão concorrido. Mais tarde, Jesus o encontra no templo e lhe diz: Vê, estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Muito bem. Vamos entrar versículo por versículo, tá bom? Antes de nada, João está narrando que passaram algum tempo depois do acontecido, diz ele, né? Passado algum tempo, os judeus celebravam uma festa. Algum tempo do quê? Aqui está também outra coisa sobre São João. Ele não é cronológico, tá bom? Ele é um teólogo, então ele fala em termos muito teológicos. Então ele não está falando passado um tempo do que ele acabava de narrar. Tá? O que ele acabava de narrar, só para entender, né? A cura do filho do funcionário, lá em Caná, do funcionário de Cafarnaum. É justo o texto que segue como texto daquilo que vocês meditaram com o Padre Rodrigo no mês passado, tá? Mas passado algum tempo, né, os estudiosos bíblicos já observaram que esse capítulo devia vir depois do capítulo 6, que estava falando da festa da Páscoa. De fato, João coloca esses milagres, esses sinais sempre em grandes festas. Só para perceberem, tá? Normalmente estão em grandes festas. A festa da Páscoa, o pão da vida vai estar dentro daquele discurso, tá? Em relação à festa da Páscoa. A festa das bodas de Caná, mesmo a festa dos tabernáculos ali, vai acontecer a cura do cego, etc, né? Sempre ele coloca festas para até indicar que momento Jesus estava atuando mais. E ele se encontra agora não na Galileia, onde ele passou a maior parte do seu tempo, senão que ele está na Judéia, e na Judéia, na capital da Judéia, que é Jerusalém, aonde está a cidade santa, aonde está o templo. É aí que estamos com Jesus. Então, passado algum tempo, ali se encontra Jesus e nós com ele. Ele sobe para a festa, para participar da festa, mas vamos ver por onde ele sobe. Levante a mão quem já foi para a Terra Santa, só para mim ver com quem que eu vou. Ok, são poucas. Tá? Para ver como a gente desenha na nossa cabeça aonde estamos com Jesus lá. Bom, vindo, acho que todo mundo já viu pelo menos alguma foto, maquete, alguma coisa, né? Se a gente está olhando a cidade santa desde o alto do Monte das Oliveiras, a Monte das Oliveiras, todo mundo lembra, é onde Jesus, na Quinta-feira Santa, sobe depois de celebrar a ceia e lá está em oração, está olhando a cidade desde lá. Fica no alto, né, no leste da cidade, olhando a cidade, e aí, olha, então desce, tem o que fosse o rio, né, só que está seco lá, do torrente, do Cedron, e depois começa a subir um pouquinho para a cidade outra vez. Então tem a montanha. Então, nesse voltar a subir, antes de entrar no muro da cidade amuralhada, ali fora está essa piscina. Tá? Está junto a uma das portas que entra, a porta que está mais perto da Fortaleza Antônia. Se eu falo isso, entendem ou não? Acho que não, né? Está o Templo de Jerusalém, né? Imagina que a mesa é a cidade santa. E é mais ou menos assim, porque o templo tomava muito da cidade. Isso aqui é o templo, tá aqui. Pegado a esse muro aqui. Tá? E segue a cidade para lá. Aqui, onde está essa folha, é a torrente, é a Fortaleza Antônia. Ela ficava mais ou menos assim, junto ao templo. E aqui é onde estavam o exército, onde estava Pilatos. Tá? Antônia, porque vem de Antônio, tá? Que é um soldado, um representante romano. Bom, então aqui estava. E por aqui, a Porta das Ovelhas ficava mais ou menos aqui perto da Porta Antônia e nesse canto aqui do templo, para entrar em tudo que é o templo, né? O templo em si, imagina que é o celular, vocês não conseguem ver, fica assim, né? No meio de tudo isso, né? Então aqui havia o pátio dos gentios, já ouviram falar esses términos? Para que entendam, né? Esse é o pátio onde todo mundo podia entrar, mas no templo era onde se dava realmente o sacrifício, estavam os sacerdotes, mas tudo isso fazia parte do complexo, era muralhado também. E fora estava toda a muralha da cidade. E aqui estava, então,
a porta. E aqui fora, vamos colocar fora da mesa, estava essa piscina, que era, né, nada mais que um reservatório de água, meio retangular, né, com paredes em volta, porque 5 pórticos, 1, 2, 3, 4 e um que dividia no meio, eram 2 piscinas. Tá? Por isso que tinha 5 pórticos ali. Estando fora da cidade, né, ali antigamente se usava para tirar água tanto para o templo quanto para a cidade também, né? Era um reservatório de água que tem, se você for hoje lá, existe, você vê os caminhos da água para levar tanto para o templo quanto para a cidade, né? E ali tinha essa água que se movia. Por que se movia? Descia um anjo, tá entre parênteses aqui ainda, né? É um agregado no texto isso. Por isso que está assim no texto bíblico. Se alguém tiver com a Bíblia, vai ver que está entre parênteses. É um agregado isso, tá? Não foi João que escreveu. É uma explicação que colocaram aí, possivelmente, discípulos de São João para explicar para o público do que se tratava isso. E por que ele coloca aqui um anjo movia? Só para quem entenda, na verdade, o que acontecia ali era um evento geológico. Vinha de baixo, como esses geysers, né, que é que chama, que sobe uma água de repente assim, era isso que existia lá, né? Tá bom? Mas na interpretação meio ali deles pensavam que era um anjo que descia e movia. Era tanto assim que os romanos que estavam dominando no tempo de Jesus tinham feito ali um templo junto a essa piscina, um templo a um deus mitológico romano, né, que curava. Olha o nome dessa piscina, né? Betesda. Tá? Já é um muito, já diz alguma coisa essa palavra. Betesda é hebraico e é uma junção de 2 palavras. A palavra bet, né, e hesed. Existe o Instituto Hesed, né? Vocês algumas seguem talvez, rezam com as irmãs, etc. Significa misericórdia. Bet significa casa. Então, aquela piscina, aquele espaço ali chamava Casa da Misericórdia. E ali iam, como nós vemos quem estava ali em torno dessa piscina, estavam pessoas necessitadas de uma misericórdia. Estavam fora da cidade, não eram bem-vindas dentro. Não eram. Olha só quem eram essas pessoas. Uma multidão. E não só, jazia neles, estavam jogados neles uma multidão de enfermos, cegos, coxos e mutilados. É quem estava ali, né? Por que estavam ali em Betesda, né? Na casa da misericórdia? Porque esperavam, tinham esperança humana e meio que paganizada também de alcançar um milagre, uma cura, alguma coisa. Isso nos diz muito, tá, senhoras? A nós aqui. Aquele povo que estava ali não estava sendo temente ao Deus, Deus de Israel, ao nosso Senhor, tá? A Javé. Estavam ali, como muitos de nós, em momento de desespero, não é que está faltando esperança, senão que estamos tão ansiosos, tão preocupados por alcançar uma cura que não chega, que não chega. 38 anos estava o nosso paralítico, tá? O pessoal que estava ali estava muito tempo doente, esperando uma cura, talvez tentado com médicos, como aquela hemorraíza, né? Nós agora meditamos na nossa adoração eucarística lá no Tríduo sobre essa mulher que estava há 12 anos sofrendo terrivelmente com essa doença, gastado todo o seu dinheiro com os médicos e nada conseguia. Bate um desespero. Já fiz de tudo humano para ser curado e não me chegou. Vou recorrer a coisas que estão aí. Talvez, né, uma de vocês tenha até já acontecido isso, né? De repente, sabe o que? Eu vou buscar alguma cura que eu sei que escutei por aí e foram lá no João de Deus, lá em. É. Porque bate, existe, eu já escutei muitas pessoas até da paróquia. Tá? Porque é tanto. Eu preciso ser curado e precisamos, não sei o que fazer, bom, vou buscar essas coisas que escuto por aí, que acontece, né? E acontece curas, não vou falar que não, tá? Mas não é da mão de Deus, né? Então é mais ou menos isso que estava acontecendo ali.
Tá? Eram pessoas que no momento do desespero real, dramático da vida, queriam uma resposta para aquilo, não encontravam no ordinário, né? Fica nublado o sobrenatural, a fé fica nublada diante da doença, da dor, de tanto tempo que buscam meios, né, que não são os corretos. Isso significava aquela piscina, tá bom? Pode. Essa parábola, eu imaginava que eles imaginavam que era Salvador que fazia aquilo, que era uma questão de fé. Então, não era fé. Não, vamos ver agora. E as pessoas que lá tinham, inclusive, Alguma sim. então, é uma fé. Era uma fé, não fé em Deus. Era fé no Deus. Eu estou tentando lembrar o nome do Deus romano que tem um templo ali, teve um templo, né? Foi destruído. Chegados os bizantinos eram quando o Império Romano ficou dividido, né? Entre Oriente e Ocidente. Os bizantinos tomaram conta da Terra Santa. Então, eles ergueram ali, em cima de um templo pagão que existia ali, dos romanos, uma igreja dedicada a Santa Ana, mãe de Nossa Senhora. Tá? E depois os cruzados, mais posteriormente, construíram uma outra igreja ainda em cima. Mas por quê? Porque houve ali um templo pagão romano dedicado ao Deus da cura deles, que eu estou tentando lembrar o nome desse Deus da cura romano. Mas não era só. Não, era um deus romano, tá? Possivelmente aquela água era como as águas essas, talvez vocês foram sulfurosas, que limpam a pele. Eu sei porque eu já entrei nessas águas também sulfurosas e tem efeitos, né? Beneficiais para a saúde, né? Lá em Sala, de fato, parênteses aqui grande, né? Nós temos uma casa em Ontaneda. Ontaneda fica nas Astúrias, norte da Espanha. Nós temos um seminário lá, né? Que está desativado porque já não temos seminaristas. Mas ainda temos a casa. E quando adquirimos era um antigo hotel, né? Que tem uma piscina dessa sulfurosa. Então, não sei se alguém já foi. É bem fedida. Ah, né? Parece que tá cozinhando ovo dentro dela. É. Isso, Escalápio. Deus Escalápio. Tá? Então, ali o deus Escalápio, né? Até os romanos viam. Então, aqui tem uma ação, é a ação de Deus Escalápio. Isso entrou um pouco, tinha uma mistura, imagine só, né? Ainda mais que era um povo que estava ali, não era um povo que estava dentro da cidade, temente a Deus. Era um povo desesperado, pessoal. No desespero, acontece na nossa vida. A gente vai buscar coisas, né? Tá? Então era um pouco isso, aquele pessoal que estava ali. Mas o importante é que Cristo vai até eles. O Papa Francisco insiste muito numa frase, né, que nós, cristãos, temos que ir às periferias existenciais. E é muito bonito isso. Tá? É um pouco a missão de vocês, né, mães sonhadoras. Né? Vocês vão nessas periferias existenciais, vão buscar pessoas que estão realmente em situações, né, de abandono, de desespero, de incertezas, de falta de esperança. Aquele povo ali tinha esperança muito humana. Vamos entrar nesse personagem, no paralítico, só para ver isso, né? Jesus chega naquele lugar que primeiro os romanos evitavam, tá? Evitavam aquele lugar porque primeiro estava fora e depois tinha essa gente ali, né? Que era, vamos chamar assim, o povo ali era corintianada, né? Era o povão, né? E o povão, eu sou corintiano, por isso que eu uso, tá? Eu sou corintiano, por isso que eu digo, tá? Mas é no sentido assim de lá tá o ralé da ralé, né? No sentido, são doentes, são paralíticos, estão entrando nessa água. Tá, imagine só, né? Imagine nós vendo tudo isso. Eu não sei se já viram na Índia, quando tem um dia no ano também que eles têm que entrar lá, dar aquele banho neles, né? Na verdade, é uma cultura bem diferente da nossa, né? E, pelo menos para mim, me causa uma repulsa, assim, humanamente uma repulsa ver, né? Obrigado. É um pouco isso que causava no povo judeu. O povo judeu quer tudo isso de sermos puros, de... Então, imagine só, era um lugar que repulsava o judeu. Jesus vai até lá.
Jesus, diante da festa que o povo está para celebrar para Deus, e Jesus sobe a Jerusalém por causa da festa, ele quer celebrar a principal festa, mas antes ele vai ao encontro dos mais marginalizados. Isso é importante dessa cura. É a quem Jesus vai. E ele não vai curar o paralítico somente. Vamos ver isso. Todos estavam ali em torno daquelas águas por essa superstição da água. Ele já Beth, sabe essa intenção? já sai. Ele vai diretamente por isso lá. Parentes. Quem viu The Chosen, né, tem essa passagem. E ali tem uma interpretação que acho que não existe, né? Não encontrei nenhum documento que compare aquele paralítico com o irmão do Zelota, tá? De Simão Zelota. Mas é legal a interpretação, né? Eu não estou criticando, estou dizendo que realmente não está na Bíblia, não está em nenhum livro que eu conheço, pelo menos essa interpretação que é livre de fazer, claro, ali na série, né? Uma série, uma novela, mas é bacana ver aquele momento. Tá? Ali está. Aquele paralítico e todos que estavam em torno eram pessoas desprezadas, pessoas sofrendo, cada uma delas, buscando cura há muito tempo, disputavam entre elas, como vemos agora, aquele momento de idolatria, de superstição, desculpa, né? Mas lutavam entre elas. Outra coisa, né? Eu visito muito alguns hospitais públicos por ser padre, né? Nós temos um bem próximo ali da paróquia Santa Edviges, o Hospital de Campo Limpo. Eu não sei se alguma de vocês frequenta aquele hospital por alguma missão, mas eu imagino muito o que acontece ali cada vez que eu vou naquele hospital. É um mutual de gente, é leito nos corredores, né? É algo assim bem parece de guerra, né? É gente para todo lado, doente, né? Leitos espalhados, enfermeiros levando camas com enfermos para todo lado, UTI sempre cheia, sempre cheia, né? É um pouco isso que eu imagino, né? Essa falta de esperança quando que eu vou ser atendido. De fato, antes de vir para cá, estava vendo o telefone que nós temos um paroquiano nosso da Santa Edviges que estava lá, né? Ele ia ser operado ontem e por tanta gente, ele não foi operado. Então a família me escreveu agora, para, estamos tentando levá-lo para o Hospital das Clínicas. Porque ele leva um mês ali já, esperando. Tava a data, era ontem, não aconteceu. Desculpa, era quinta-feira, né? A operação não aconteceu. Então estão buscando. Entende? É um pouco a situação ali, né? Queremos uma cura e não chega. É muito tempo. Entra desespero, entra o que for, né? Para a gente ser curado. E Jesus vai como luz trazer a esperança. Jesus, quando chega com aquele paralítico, ele está falando com todo mundo. Ao dizer aquele paralítico, ele está querendo que todo mundo preste atenção nele. E ele diz ao paralítico: Queres ser curado? Pergunta tonta, né? Todos estão ali por isso, para receber cura. Mas é uma pergunta muito profunda. Queres ser curado? O paralítico respondeu sim ou não? Não respondeu. Não respondeu nem sim nem não. Ele só falou, se queixando, não tem ninguém para me colocar na água. Ainda estava preocupado com a água, né? Quando começa a mexer, eu não consigo chegar. Outro já me atropelou, pulou na minha frente e começa a apontar as pessoas, né? Apontar. Eu deixo o tempo de silêncio para a gente pensar mesmo, tá? Pensar quantas vezes isso não se aplica na minha vida. Quantas vezes não me acontece uma graça e eu, é por causa de fulano, é porque eu vou colocando um monte de desculpa. É o que está acontecendo aqui. Começamos a colocar culpa nos outros, a encontrar desculpas porque não conseguimos avançar. Senhor, não tenho ninguém que me coloque na piscina. Ele se vê dependente. Se não tiver ninguém que me coloque, eu vou ficar aqui para sempre, paralisado. Quando eu chego finalmente, outro já entrou na minha frente. Disse-lhe Jesus:
Ele esperando então que Jesus, era um pouco a indireta do cego, já que está falando, se está me perguntando por cura, me jogue na água. Eu preciso dessa água. E Jesus faz ele esquecer da água e ele diz: levanta-te. Não olhe para a água, olhe para mim. Levanta-te, toma o teu leito e caminha. É impressionante isso. O homem ainda estava colocando a confiança dele, a fé dele naquela água. Algo muito humano ainda. E Jesus só pede para confiar. Como foi a passagem do mês passado. Lembra? Jesus não chegou a tocar o menino enfermo. Bastava a fé do pai. Levanta-te. É o imperativo. Levanta-te. Toma o teu leito e caminha. Imediatamente esse homem ficou curado, diz São João. Pegou o leito e pôs-se a andar. 38 anos ali no chão. De repente está de pé. E de repente caminha. Sabe qual foi a doença mais difícil de ser curada? A falta de fé. Dele e de todos os outros. E Jesus estava convidando todo mundo a se levantar, a sair dali daquela piscina. Nós sabemos que esse se levantou. Mas era um convite para todos deixarem de colocar a confiança naquilo ali, né, e confiar naquele que estava ali. Confiança em Jesus. Levanta-te. Toma o teu leito. Sinal de que você venceu realmente aquela doença, o leito. Caminha com esse leito na mão. E ele faz isso. E aqui chega a pior das doenças. A segunda pior. Tinha duas doenças para serem curadas ali. A falta de fé e a, vamos chamar assim, se eu errar a palavra, vocês me corrigem. Obsessão, existe, né, em português? A obsessão religiosa. Por quê? Porque então ele caminhou, ele entrou na cidade, né? E os fariseus viram ele. O que que você faz no dia de sábado? Por isso que eu li um pouquinho mais. Lembra que eu falei até que dizia o texto? Vou ler um pouquinho mais. O que que você faz no dia de sábado andando com essa cama quando é proibido? O que responde? Quem me curou, me mandou levantar, caminhar com a minha cama. Já não lhe importava as leis, que são tontas, na verdade, né? As leis, aquela lei ali. Aquele que me curou, me mandou para caminhar. Aquele que me curou disse-me para pegar o leito e caminhar, diz o texto. Quem que te disse para pegar o leito e caminhar? Imaginavam os fariseus quem seria, né? Não era a primeira vez que Jesus ia contra eles. O homem curado não sabia quem era, porque Jesus curou ele e se retirou. Entrou na cidade, Jesus, antes dele. Essa é a doença pior. Quantas vezes a gente está apontando o dedo? Ai, meu Deus. Até quando alguém é beneficiado, quantas vezes a gente aponta o dedo? A gente cochicha, fofoca, espalha, né? Tem que espalhar o bem, tá? Isso sim. Podem fofocar o bem. Espalhar o bem. Mas quantas vezes a gente está aí criticando por debaixo? Esse é o pior pecado daqui. Tá? Pior que a paralisia, pior que a falta de fé, é isso daqui, que está no nosso coração. E é isso também que Cristo quer curar. E Jesus, para fortalecer esse homem que começa a ser perseguido, vai e encontra ele. Agora, olha só. O homem curado não sabia quem era. Mais tarde, Jesus o encontra, agora, olha onde? No templo. 38 anos sem entrar no templo. Por quê? Porque estava obsessionado, estava preso, né, na dor, em tudo isso, mas também buscando fora de Deus uma cura.
Agora ele está no templo. E Jesus não falou para ele ir para o templo, só falou: levanta, toma a sua cama e anda. Aonde que ele vai? Direto para o templo. Direto. Reconhecer que é obra de Deus. Agradecer, né, a cura não só da paralisia física, espiritual. Ele estava paralisado espiritualmente, incapaz de perceber que Deus era realmente a pessoa que ele precisava para levantar ele. Vai ao templo. E Jesus o encontra lá e diz: vê, perceba que está curado. Vida nova. Isso está dizendo Jesus. Você tem que levar uma vida diferente. Perceba isso. Perceba, veja o quanto é escolhido, amado. Perceba isso. Mas segue. Não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. É o convite de Jesus, nosso Senhor. No filme do Mel Gibson, eu já falei várias vezes disso, e é porque realmente me toca, né? A lembrança de Maria Madalena, a interpretação também do filme, né? De Mel Gibson, da Paixão. Quando Maria Madalena está em algum momento, acho que quando estão crucificando Jesus, e ela está ali vendo, né, os cravos serem atravessados, ela está sofrendo, vendo a dor de Cristo, porque Jesus está gemendo de dor, e ela começa a lembrar dela prostrada no chão, quando, na interpretação, repito, ela é a mulher que foi encontrada em adultério, né? Então levam ela para ser apedrejada. Era a lei do momento. Era pena, segundo a lei. Tá? Então era justo o que ia acontecer com ela. Aos olhos dos homens era justo da lei. E Jesus então diz a todos: ok, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E todo mundo vai embora, né? Então fica o momento da lembrança dela, ela prostrada no chão. Jesus já tinha levantado, Jesus estava desenhando no chão, se levanta, né? E ela vai como que se arrastando, como ali no quadro da hemorraíza, agora que estou vendo que está ali no fundo, né? Vai se arrastando até os pés de Jesus, e Jesus estende a mão para ela, né? Estende a mão para ela dizendo: você tem opção. Você tem a opção de ficar aí, jogada, voltar à vida de antes, estar aqui jogada, né? Não foi morta, mas continua aí nessa vida, ou de segurar minha mão e deixar que eu te levante, né? É um convite, não fala nada ali, é tudo silêncio. Mas é isso que está acontecendo. O convite de Jesus, respeitando a liberdade de Madalena, né? Então ela segura a mão e Jesus puxa ela para cima. Para mim isso me diz muito, né? É o momento da confissão, né? A confissão perdoa os pecados, porque ele diz: mulher, quem te condenou? Não tem mais ninguém. Eu tampouco te condeno. Eu tampouco te condeno. É o que acontece na confissão. Então Jesus nos puxa para cima, nos olha nos olhos, né? Nos põe de pé, como esse paralítico. Nos coloca de pé e diz a mesma frase: né? Não voltes a pecar. Não voltes a pecar. Bom, essa é a passagem que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui no meu texto em italiano. Cadê a Márcia? Está tudo em italiano. É, é- E o padre estava rezando, né, a liturgia das horas, né, padre, que você estava rezando. E aí eu ouvi que estava rezando em italiano. Falei, senhor, reza em italiano. É bom. Passei 7 anos em Roma. É que isso daqui não são pontes mesmo, são minhas anotações de um professor, então está tudo em italiano. Eu estava contando, acho que eu contei lá também no tri do meu professor de joânicos, dos estudos de São João. Ele tinha muitas coisas assim que a gente não percebe, né? É claro, você estuda muito. Eu falava lá sobre a parábola do evangelho de hoje, de fato, né? O evangelho de hoje da missa, vocês vão ver que é o filho pródigo, né? E eu brincava com as meninas lá no trido, né? Na parábola do filho pródigo nós temos nós, o filho pródigo, somos o filho pródigo e também somos o filho mais velho, tá? Somos os dois, né?
em momentos diferentes da nossa vida. Temos Deus Pai, que está ali, e eu perguntava, onde está Jesus nessa história, né? Jesus estava presente ali. É, isso foi a sacada do nosso professor, esse aqui, né? O professor Paulo era a ovelha, o cordeiro acevado. Tá? Matemos, fala, quando o filho volta para casa, agora façamos festa. Vamos matar o cordeiro, o melhor, o mais bonito, o mais cevado, porque temos que fazer festa. Meu filho estava morto e agora tem vida. Né? Bom, é profundo, né? É o amor de Deus por nós. Tanto amou Deus ao mundo, como segue a frase? Frase de São João, tá? De São João Evangelista. Tanto amou Deus Pai ao mundo, que nos deu o seu Filho, para que nós tenhamos a vida eterna. É muito bonito isso. É poético até São João, né? Muito bem, eu só tinha esses 45 minutos preparados, acho que deu isso, né? Certinho. Eu sei que era 1 hora, né? Mas eu convido. Eu sei que não é um retiro, mas depois pense, né, um pouco, né, nessa experiência de Jesus que vem, busca os marginalizados, é uma ideia muito profunda isso. O restaura em muitos sentidos, na saúde, na fé e na integração com a comunidade. Ele entra no templo. Ele é outra pessoa. Tá? Não voltes a pecar. É a parte mais difícil da história. Essa última frase de Jesus. Agora não peques mais. Nós sabemos o quanto é difícil, né? Ele quer dizer que a corrupção que existia era do pecado. Ah, não, vai. Verdade. Não, não bebe mais. Para que não te aconteça algo pior ainda, né? É. Pecador somos todos. Qual era o pecado dele, possivelmente, segundo esse texto? A falta de fé. Colocar a fé dele não em Deus, naquela água, como nós. Tantas vezes, como o povo de Israel, no tempo deserto, deixou de confiar em Deus e confiou num bezerro que eles construíram com a mão deles. Tá? Nós continuamente estamos pecando de idolatria. Nossa, hoje, tá? Quantas vezes a gente não coloca também a nossa confiança, não sei, numa posição social que eu tenho, né? No meu seguro médico, naquele médico, não sei. São formas da gente tirar a confiança em Deus e entendi, é uma tendência normal, errada, mas normal, tá? Uhum. E é válido. Temos que pensar mesmo, dar volta, ver como esse evangelho aplica na minha vida, né? Claro, eu fiz uma leitura de um professor, tá? Não é minha isso. O professor Paulo Curtaz, de Roma, né? É uma leitura dele, né? Quando eu estudei esse texto em teologia, eu falei, gostei. É uma interpretação que eu gostei muito, né? Mas cada um de nós, na Lécio Divina, eu estava tentado, de fato, eu vim aberto com uma Lécio Divina, com os passos da Lécio, né? Eu estava tentando fazer com vocês uma Lécio, né? E, versículo por versículo, mais do que estudando a visão do professor, fazemos nós juntos, mas acabei optando por algo mais teológico do que espiritual, né? Mas eu convido a fazer de forma particular, tá? Maria Júlia, cada um depois fazer, tomar o texto e ver como o que isso me diz a mim agora, né? Isso é importante. Esse é o fruto que vamos tirar como pessoas, né? Mas tem que ser de forma pessoal, realmente. Hum. Ah, Receber um castigo.
consequências das nossas escolhas. Isso. Bom, mas terminou aqui. Mais alguma pergunta? Senão eu já vou me retirar.